A Reforma Protestante é celebrada todos os anos, no dia 31 de outubro, que marca a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Esse ano, a Reforma está completando 505 anos. Isso mesmo, 505 anos. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja em Nuremberg 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Este fato é considerado o estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Atualmente, muitos e muitos cristãos e luteranos de todo o mundo comemoram neste dia o dia da Reforma Protestante. Vamos ver como é que se dá a origem dessa reforma? O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou tensa a relação entre reis e igreja. A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter estes impostos no reino. Parte dos camponeses também estava descontente com a igreja, pois eles também deveriam pagar taxas como o dízimo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores da cidade e também dos campos. A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, isso mesmo, usura, que significava a cobrança de juros por empréstimos, considerada um pecado, e defendia a comercialização a justo preço, sem lucro abusivo. Esta doutrina estava indo contra as novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. O clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios, como a venda de cargos da igreja, uma prática chamada de simonia. Porém, muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo. Bom, o maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgências, isto é, a remissão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. A reforma de Lutero, a reforma protestante, ela foi iniciada por Martinho Lutero, que na época era monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Martinho Lutero era crítico de algumas práticas apregoadas pela igreja. Então, em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento com 95 pontos criticando a igreja e o próprio Papa. Estas 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja, a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a situação. Já em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo de Wartburg. Ali
se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555 pela Paz de Augsburgo. Este acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a de seus súditos. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luteranismo assumiu características diferentes, pois muitos religiosos passaram a estudar os escritos de Lutero e propor a renovação da igreja. Por outro lado, na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564. Pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Escreveu a instituição da religião cristã, que veio a ser o catecismo dos calvinistas. Perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes parlamentares. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Bom, seguindo por muito tempo, se ensinou que a Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos, como Tomás Moro e Erasmo de Roterdã, já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja, muito antes do próprio Lutero. Desta maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. A gente termina falando do Concílio de Trento. Em 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Vamos ver as principais decisões que foram tomadas? O clero regular deveria estudar nos seminários caso quisessem tornar-se padres. Os párocos foram obrigados a morar em suas paróquias e dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos. Foi criado também o Index, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos de Galileu, Giordano Bruno, entre outros. Bom, a reforma foi um triunfo da alfabetização e da nova imprensa. A tradução de Lutero da Bíblia para o alemão foi um momento decisivo na disseminação da alfabetização e também estimulou a impressão e distribuição de livros e panfletos religiosos. De 1517 em diante, panfletos religiosos inundaram a Alemanha e grande parte da Europa. Espero que você tenha aprendido um pouquinho aí sobre a Reforma Protestante. Até o próximo vídeo.